conflitos em andamento na guerra da Síria nesse momento. O primeiro conflito é a guerra civil da Síria, basicamente, que envolve, de um lado, o regime do Bashar al-Assad com apoio da Rússia e do Irã contra grupos rebeldes. Alguns rebeldes, os chamados mais moderados, são armados pelos Estados Unidos, mas há facções rebeldes ligadas à Al-Qaeda. E o outro conflito envolve o grupo Estado Islâmico, que também engloba a questão iraquiana. A tragédia humana de Alepo marca o fim de uma etapa da guerra síria. A retomada de Alepo pelas forças de Bashar Assad assinalam o encerramento do longo período da guerra, onde o regime sírio esteve sob risco real de ser derrubado. الوضع ليس فقط السوري وليس فقط الإقليمي بل أيضا الدولي قبل تحرير حلب وبعد تحرير حلب. هنا تحول الزمن إلى تاريخ. حلب تحول الزمن إلى تاريخ. O Assad vai controlar as principais metrópoles da Síria. Então, basicamente, ele vai ter nas mãos Damasco, Alepo, Homs, Hama, Latáquia e Tartus. Depois de Alepo, a guerra entra numa nova fase e nessa fase o regime sírio não será derrubado. A vitória de Bashar Assad, com os russos do seu lado na Batalha de Alepo, significa que a Rússia se tornou de novo um fator fundamental na geopolítica do Oriente Médio. Significa também que os Estados Unidos perdem influência na região. A partir de agora, os aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, países como a Turquia e como a Arábia Saudita, passarão a agir cada vez mais por conta própria naquilo que enxergam como uma guerra pela influência regional contra o Irã. É nesse sentido que a desordem aumenta no Oriente Médio com esse desenlace parcial da guerra síria. عبرنا من حي الوحدة على الجيش فرقة 9 وتلاقونا وجينا اللي كان. ايوه ما شاء الله يعني عفنا بيوت وعفنا اغراضنا والدواعش بهدلونا. ذمونا. ما راح حتى فلوس. بس يطلعوا المخيم على مدها الاطفال احنا نوديهم على مدة حتى نعيش. A guerra de desgaste contra o Estado Islâmico deu resultados. Hoje, Mossul sofre o ataque direto das forças iraquianas aliadas aos Estados Unidos com apoio aéreo americano. Logo depois da queda de Mossul, que ainda pode demorar semanas ou meses, nós teremos uma operação similar em Raqqa, na Síria. Isso significa que a aventura do califado do Estado Islâmico está chegando ao fim. Isso não significa que o próprio Estado Islâmico está chegando ao fim. Quando o califado desaparecer, o Estado Islâmico se transformará, como já vem se transformando, numa rede terrorista amorfa, numa rede terrorista que utiliza as redes sociais, que utiliza a internet para promover atentados terroristas no Oriente Médio, na Europa e, se puderem, também nos Estados Unidos. O fim do califado não é o fim do Estado Islâmico, mas é a sua transformação num outro tipo de ameaça. O mundo todo presta muita atenção nos conflitos no Iraque e na Síria, mas tem uma terceira guerra no Oriente Médio que já vai entrar no seu terceiro ano. É a guerra do Iêmen. O Iêmen, só para deixar claro, é o país árabe mais pobre que existe. E hoje está dividido basicamente da seguinte forma. O norte, ao redor da capital de Sanaã, é controlado pelos rebeldes Houthis, aliados do ex-ditador Abdullah Saleh. Eles têm apoio do Irã. O sul é controlado pelo presidente reconhecido pela comunidade internacional, Abdul Mansur al-Hadi, que é apoiado, acima de tudo, pela Arábia Saudita, que tem apoio logístico dos Estados Unidos. Na verdade, Irã e Arábia Saudita combatem indiretamente por prestígio e influência regional em terras do Iêmen.
As vítimas desse combate entre potências regionais são os iemenitas. É a população do Iêmen que sofre as consequências sangrentas de um país já muito pobre que vai sendo destruído por esse conflito.